Olá, meus amores, boa noite neste domingo. Nossa, último dia já do mês de fevereiro, hein? Passou muito rápido e a gente tá aqui com mais um live especial, trazendo com certeza aí sempre assuntos, né? Temas importantes pra gente, eu acho que pro nosso desenvolvimento, pro nosso autoconhecimento. Então não deixe aí de estar enviando o aviãozinho, essa flechinha aí para todas as pessoas que você conhece e que podem estar adquirindo mais experiência através dessas entrevistas. Hoje a gente vai abordar um tema que eu acho que é importante para você, é importante para mim, é importante para todo mundo. A gente vai falar sobre a crise dos 7 anos no casamento. Será que ela existe? O que você aí de casa que está assistindo essa live pensa sobre isso? Eu vou estar trazendo hoje a Ângela Cirino. Ela é escritora com mais de 18 obras publicadas pela Universidade PUC de Goiás. Olha só isso, gente, 18 obras. Ela é palestrante internacional em igrejas e eventos seculares, preletora, é apresentadora do programa de TV Mulheres Fazendo a Diferença. Nada melhor do que, né, começar o mês da mulher aí trazendo outras mulheres para trazerem, né, informações boas pra gente. E ela também é presidente da organização Mulheres Fazendo Diferença. Ângela Cirino, seja bem-vinda hoje aqui no OnLive. Ela diz que o amor realmente é o alimento da vida. Vamos ver aqui a Ângela, se ela já está online com a gente. Agradecer aí o Leandro, nosso grande parceiro, leandro.com. Boa Olá, minha noite, Ângela. querida! Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, né, com uma mulher tão linda, da voz rouca. Gente, encontrei uma mulher com a voz empoderada como a minha. Mas a sua voz também é bem grave, né? Muito, muito grave, gente, muito grave. E é tão bom, né? Porque eu costumo dizer assim, gente, às vezes eu dou palestra 2, 3 horas seguidas. Eu acho que é mais fácil para quem está ouvindo, né? Alguém que fala bem grave, né? Muito bom É. estar aqui com você, tá? E eu tenho te acompanhado, admiro muito o seu trabalho. Ângela, seja bem-vinda aqui ao OnLive. A gente sempre busca, né, trazer temas aí, abordar temas Uhum. que tragam mais conhecimento para a gente, principalmente nesse mês aí que se inicia amanhã, que é o mês da mulher, Sim. né? E nada melhor do que deixar as mulheres bem informadas. Mas a gente vai direto já ao tema, né? Esse negócio de crise e relacionamento é só nos 7 anos mesmo? É tão engraçado, né? Que na verdade, né, a gente como terapeuta costuma dizer o seguinte, essa questão da crise dos 7 anos, na verdade virou um mito, né, gente? Um chavão. Porque a pessoa quando, como se diz, sempre fala, ai meu Deus, será que eu vou ter a crise dos 7 anos? Ou está em crise no relacionamento dos 4 aos 7 anos. E quando chega os 7 anos, ela fica, poxa, agora eu posso, como se diz, documentar isso, eu posso declarar que eu estou vivendo isso, né? Na verdade, é mais um mito do que algo de Ah, fato que é real. E o fator de ser um mito leva as pessoas, muita gente, a acreditar que quando está se aproximando dos 7 anos, eu estou sofrendo uma crise de ansiedade. Por quê? Porque vai acontecer a crise dos 7 anos, né? porque a pessoa já está pensando naquilo já. Ela está pensando que existe, que ela é real, que eu preciso passar, que quem não passou é anormal. Tem muito disso, né? As pessoas começam a achar, não, se eu não passei, tá normal, porque todo... Eu lembro quando eu casei, eu tenho 28 anos de casada, gente. Eu lembro quando eu casei, um padrinho de casamento, né, chegou perto da gente e falou, aproveita bem, porque casamento é bom só no início, antes dos filhos chegarem, sexo é bom só lua de mel, no mais tardar em 3, 4 anos, com 7 anos casamento perde a graça. E aí tinha um outro casal de padrinhos próximo e frisou a mesma coisa. Eu falei, não tô lascada, gente, porque se casamento for para 7 anos só, como é que eu vou viver isso tudo, né? E eu completo Sim. 28 anos agora, né? E, na verdade, claro que tem os seus momentos de reflexão, né? De você começar a perceber, poxa, né? Essa época tem esse momento, como que eu vou dizer? Tem esse ápice, tem uma crise apontando por algo, mas exatamente 7 anos, 6 anos, 5 anos, né? No início do casamento, ou quando os filhos estão se casando, né? Na verdade, a gente tem que preparar para entender que
em qualquer momento do nosso relacionamento pode haver crises. Existe, claro que existe épocas que são mais Sim. suscetíveis a ter crises. E aí a gente se protege, né? A gente busca Uhum. esse conhecimento e vai colocando ali, né, os muros de proteção para dizer, ops, essa época do relacionamento pode ter um risco. O que eu posso fazer para amenizar isso? Aham. Ângela, muito dos livros que eu já li, né, sobre autoconhecimento, sobre o Aham. poder feminino, tudo, fala muito do primeiro ano também, né? Que o primeiro ano é primordial para você saber se o relacionamento vai continuar ou não, né? Que envolve até essa coisa hormonal, né, do homem e da mulher. Tem como explicar um pouquinho isso para Tem, gente? gente. De fato, olha, eu acredito que o primeiro ano é mais complexo, é mais difícil do que os 7 anos. Porque no primeiro ano, gente, você está acostumado, vamos supor, né, a dormir na sua casa, ir na dele, ou então, quando vocês têm um relacionamento mais próximo, ainda assim você não passa o tempo todo. Né? Você não vê as manias, você não vê onde que ele coloca a roupa suja, se ele guardou numa toalha, se ele tem a mania de apertar o creme dental no meio, na pontinha, se você ou ele é perfeccionista. Então, na verdade, isso fica muito camuflado, né? Aí você, de repente, sai da casa dos seus pais ou da casa da sua independência, do apartamento que você construiu e vão construir uma vida juntos. E aí, como é que faz, gente? Aí você descobre que tem mania nele que você pensa, meu Deus, eu achei que eu ia suportar. Como é que eu vou fazer com essa mania? Né? Aí você descobre que quando tá longe daquela saudade, parece que a química tá até gostosa, mas quando, vamos supor, né, você tá no primeiro mês de casamento, segundo mês, já tá interagindo na sexualidade manhã, tarde, noite, daqui a pouco você fala assim, ai meu Deus, eu queria uma folguinha, como é que faz, né? Então tudo isso vai puxando muito, é muito legal. Na verdade, o primeiro ano é muito mais complexo. Gente, eu nunca esqueci, eu casei, né? Viajei, então, enquanto eu estava viajando, né? Passei 12 dias na Bahia, né? Que lugar lindo, maravilhoso, beleza. Chegamos, voltamos para casa, era o meu lar, né? Minha casa agora construída, meu casamento. Eu novinha, gente, eu tinha 20 anos quando eu casei. E eu lembro que eu deitei e eu acordei um dia, Analice. E eu assustei tanto, mas tanto, que eu falei, gente, que quarto é esse? Meu Deus do céu, onde que eu tô? Mas eu dei um pulo da cama, eu olhei e falei, poxa, tô casada, né? E eu sou perfeccionista em algumas áreas e o meu esposo em outras, né? Então Uhum. tem coisa que para mim é relativo e que talvez eu nunca vá Sim. mudar porque parece que não entra na minha cabeça que é tão importante. Deixa eu dar um exemplo simples. Hoje nós estávamos fazendo um almoço em família e quem acabou cozinhando foi minha filha e meu genro, né? E aí eu coloquei mandioca, que eu ia fazer picanha, resolvemos fazer outra coisa, enfim. Coloquei mandioca em cima da geladeira e esqueci. E ela descongelou. Aí meu marido pegou o pacotinho de mandioca, depois, né? Olhou para mim e falou assim, amor, já tem 28 anos, amor. 28 anos que eu explico para você que mandioca não pode ficar fora do congelador porque ela perde. Aí eu caí na gargalhada e falei assim, amor, e já tem 28 anos que esse negócio não entra na minha cabeça. Não, e a gente vê assim, né, Angela? A gente está vivendo uma pandemia e muitos casais, querendo ou não, tiveram que conviver mais tempo ainda juntos. Aham. Como é que a gente fala daí desse negócio de crise? Porque eu acho que todo mundo entrou numa crise, né? Uma crise tanto, cada pessoa entrou na sua crise Sim. existencial, teve que Aham. olhar mais para si, né? Então eu acho que nesse momento a crise de 7 anos a gente deixa até um pouquinho de lado, A gente nem lembra que ela porque existe. porque está todo mundo vivendo essa crise, né? E como é que a gente pode lidar com isso? Então, e foi tão interessante, né? Porque olha aqui, de repente você tem que parar e achava que era uma semana. De repente foi para 2, 3, 4, 5. Por exemplo, eu moro em Goiás, a partir de amanhã são 7 dias, tudo fechado de novo e todo mundo dentro de casa. Então ficou oscilando. E aí as pessoas pararam de trabalhar em casa, fora, aliás, né? Começaram a trabalhar em casa. Você teve que passar a conviver com seu esposo, com a sua mulher 24 horas por dia. Detalhe, né? Com os filhos juntos, né? Com essa organização de casa, com trazer todo esse contexto, ensinar os filhos a estudarem, né? Dentro de casa Sim, online. Essa mudança ela foi muito grande. No primeiro mês, nas 2 primeiras semanas, na verdade, foi comprovado que foi aquela coisa assim, família, love you, o amor está no ar, lua de mel de novo. Gente, eu tô me sentindo tão amada. Deixa eu dar um exemplo, gente. Eu falei, gente, eu tô vivendo uma lua de mel, que coisa mais gostosa. Mas aí passou 60 dias.
aí passou 90. Aí eu com pedreiro em casa, uma coisa ou outra, e de repente o que você fala? Não, 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 vai passear, vai pescar, fica uns dias fora. Por quê? Porque esse convívio, muitas vezes, a cobrança, você descobre as manias que você relevava, né? Que você fazia vista Sim. grossa, mas que agora você está fazendo vista grossa tem 3 dias seguidos. Você jogou indireta no 4º dia. No 5º, você jogou outra indireta. No 6º, você já falou claro que não gosta. No 7º, já mostrou que não vai mudar. E aí? Aí vem crise. Tá todo mundo estressado dentro de casa. Sim, a crise acontece de qualquer forma, né? E o que que o casal pode fazer, né, para não entrar nessa crise? Então, a gente tem que começar a entender que, primeiro, não existe relacionamento perfeito. Qualquer relacionamento vai haver crise. Seja um relacionamento que tenha crise no primeiro ano, né? Com os ajustes. Seja nos 7 anos, né? Por causa da questão de mito ou não. Seja as crises que vão vir quando os filhos forem na fase da adolescência, começarem a querer o seu convívio secular. Quando os filhos casarem e forem embora, quando você ficar sozinho, é o síndrome do ninho vazio. E muita gente vai descobrir que não foi marido e mulher, né? Foram amigos e irmãos, talvez. Então, o primeiro ponto que eu tenho que observar, independente do tempo de relacionamento, não existe relacionamento perfeito. Não existe relacionamento que nunca teve crise. Se a pessoa disser isso, minha querida, está mentindo. Não existe. Primeira coisa, olha, vai ter sim, de um jeito ou de outro, em uma situação ou outra. A gente tem até mulher falando aí, sogra. Crise da sogra, muito Sim, legal, né, gente? eu deixo os comentários, porque eu adoro ver os Eu comentários também, do eu pessoal. amo. Eu amo ver os comentários. Aí uma mulher escreveu assim, a minha crise, sogra. Então, escuta aqui, gente. Não adianta. Você vai ter crises. O que você tem que entender? Não tem casamento perfeito. A grama da vizinha só parece mais verde. Talvez o cuidado da vizinha com a grama, que é outro. Então, o que eu vou Uhum. olhar? Já que não existe como viver sem crise, tá chegando, eu vou potencializar essa crise, ou eu vou olhar ela de frente e falar, será que ela é realmente desse tamanho? Se essa crise for realmente desse tamanho, o que que eu posso fazer para minimizar essa crise? Que recurso que eu tenho em mãos? Ou seja, uma Uhum. autoavaliação do relacionamento. Você acha que falta talvez uma comunicação melhor entre o casal? Muito, muito. Os casais praticamente não se comunicam. Né? Nós temos um instituto, estou vendo que tem muita aluna aí, e é por causa do dia, né? No chamamento do domingo eles estão bem envolvidos, mas assim, nós temos um instituto de psicanálise clínica, e quando o pessoal começa a estudar, o maior choque das pessoas é que eles falam, meu Deus, eu não consigo me comunicar de uma forma eficaz. Gente, quantas pessoas têm anos de casado, não sabem o que o outro gosta, né? Não sabe a linguagem de amor do outro. Né? Eu falo muito sobre isso, né? As 5 principais linguagens de amor. Tem gente que entende eu te amo, né, com presentes. Tem gente que entende que você me ama com qualidade de tempo. Tem gente que entende eu te amo com serviço, a pessoa está servindo no sentido. Tem gente que é com toque, tem pessoas que são com Eu sou palavras muito de assim. afirmação. Eu sou muito assim, Ângela. Eu sempre, tipo, vou fazer limpeza, vou cozinhar, vou, sabe, deixar tudo arrumadinho. Essa é a minha forma de expressar Aham. o amor. Mas às vezes as pessoas não enxergam isso também, né? E o que é importante? Se a gente aprender a se comunicar, de que essa é a forma que eu quero dizer para você, eu te amo, ou que você me faça sentir amada, é muito mais fácil. A comunicação é uma chave que, olha, vira tantas portas, né? Aliás, tira a gente até de tantos conflitos no relacionamento. E o que mais acontece é que os casais de hoje não se comunicam. Eles passam o tempo todo no celular, né? Ou quando Tá? é uma comunicação tipo assim, fez uma coisa que você não gostou, já fecha a cara e fala, não, ah. Ou comunica com grito, com briga, com pirraça, né, gente? Com indiferença. Eu sou sexóloga, Alice, é muito engraçado, né? O que acontece demais com o paciente é assim. Meu marido me contrariou e eu fiquei muito chateada. E para ele entender que eu não gostei, eu gelei ele 30 dias com quase nada de sexo. Falei, e o que resolveu? Aí ele piorou, mas ele tem que entender que enquanto ele não melhorar, eu não vou melhorar a nossa vida sexual. Eu falei, você está redondamente enganada. É um tipo de comunicação que você aprendeu, cultural talvez, né? Que não é correta. Por exemplo, se está contrariado, né?
a comunicação tá ruim. Eu falo para elas, daquela noite sexual, aquele capricho, do bichinho virar os olhos, do bichinho ficar louco, arrebentado. Depois você fala, amor, que noite gostosa, né? Você tem um tempinho pra gente conversar hoje ou amanhã cedo? Porque tem um negócio que tá me chateando tanto, mas eu espero o seu tempo. Minha filha, ele vai entender tudo muito mais fácil. Então, a gente tem como se Entendi. comunicar até da forma não verbal, né, Analice? Aham. Não, e é muito, como é que eu posso dizer, né? A gente entra no relacionamento, a gente quer dividir, né? Quer mostrar, eu pelo menos me vejo, né, desse jeito. Eu quero ser transparente, Aham. mas às vezes a nossa transparência não funciona também, Não. né? Uh-uh. Às vezes, a gente tem que fazer de cega, surda e muda. Às vezes, a forma de você lidar com o outro não é tão claro, né? Vou dar um exemplo aqui. Nós, mulheres, por exemplo. Vou te pegar um exemplo bem aqui. Meu marido não gosta que eu engordo. Ele não gosta que eu prospero, né? Prospero fisicamente, eu gosto de brincar. Ele não gosta que eu passe do manequim 40. Ele casou comigo, né? Eu fui modelo, né, gente? Magérrima, toda bonita. E aí casei 6 gravidez, Analice. Perdi 3 filhos, tenho 3 filhos, né? 6 gravidez, né? Aí eu me Que lembro que na lindo! gravidez da terceira filha, né? Tinha perdido, da quarta filha, aliás, tinha perdido 3, essa é a minha mais velha hoje. Acabou a gravidez, eu tinha engordado 24 quilos, né? Ele olhou para mim com todo jeitinho, me abraçou, colocou o cabelo assim para trás. Aí falou assim, amor, tão bom, né? A gente tá casado, ter nossa filha agora e tal, né? E tal. Seguinte, eu vou falar uma coisa para você. Você tá linda, tão especial, tá se recuperando tão bem. Tem quantos dias mesmo nós ganhamos neném? Que nossa filha nasceu? Eu falei, deve estar com 40, né? 40 para 50 dias. Isso a gente estava no elevador. Aí ele pegou, colocou a mão assim em mim e falou assim, então, será que nunca mais você vai ser assim mais magrinha, não? Aí antes que eu Olha, falasse, será que nunca mais você vai ser mais magrinha? Porque eu tinha engordado muito, né? Eu tinha engordado 24 quilos. Aí ele olhou pra mim, aí eu fiquei assim, na hora, ele veio aquele choque, ele me abraçou e falou assim, não, meu bem, não me importo. Se você precisar de alguma coisa, né, de academia, de exercício, depois também, nem que for de uma lipo, então, eu te ajudo. Mas assim, meu bem, sabe o que é? Eu tenho um problema, sabe? A minha mãe, a vida inteira, quando eu era criança, quando eu falava, mãe, emagrece um pouquinho, porque faz mal pra saúde. Ela brigava e falava assim, você vai casar com uma mulher gorda, feia, buchuda, e aquilo me deixou meio traumatizante. Então, amorzinho, deixa eu te falar uma coisa pra você. É um problema que eu não gosto. Beleza, agora onde eu vou chegar? 28 anos de casado, certo? Qual foi sempre a linguagem dele? Quando eu começo a engordar um pouquinho. Aí ele brinca comigo e fica assim, amor, para de fazer doce em casa. O que ele faz? Depois aí ele olha, amor, você quer que eu faça um omeletinho que é mais leve para você jantar? Deixa que hoje eu vou fazer um negócio. Hoje eu vou fazer uma salada para nós dois. Ou seja, ele aprendeu a ter uma comunicação sincera, mas não tão objetiva e clara de um jeito que vá me ferir. não chegar e falar assim, né? Ó, amor, você tá gorda. Não, Não. foi Eu só brinco que eu tô devagarzinho. fofinha, que eu tô prosperando É. muito, né? Adorei esse prosperando muito. Aí ele vai pega um manequim a menos, entendeu? Aí ele fala, Ó, amor, tem gente aqui pedindo para tirar os comentários, mas você se incomoda, Ângela, de não, eu gosto. deixar? Eu gosto porque estou vendo aqui um monte de gente comentando que também passa isso. E é legal, né? É, E é muito legal porque, assim, Ângela, cada casal tem o seu relacionamento e a sua Sim. maneira, né, de se expressar isso, querendo ou Aham. não, faz você chegar até os 7 anos de casamento ou não, Aham. né? Isso. Então, o que que a gente pode falar, tanto para os homens como para as mulheres, é, a melhor forma de Ah. conduzir esse casamento? Então, o que eu sempre costumo dizer? Você faz uma autoavaliação e não deixe apagar as chamas que podem manter um relacionamento. Não é a chama. Todo mundo fala assim, a chama do amor. Não, um casamento não é feito só de amor. Você tem que pegar as chamas que mantêm um relacionamento. Né? Quais são essas chamas? A primeira você já falou que é fundamental, comunicação. Interessante que muita fala, não, mas a maior chama é o amor, é o sexo. Não, uma das maiores chamas é a comunicação. Se eu não tiver uma boa comunicação, eu não vou ter um bom sexo. Se eu não tiver uma boa comunicação com o meu cônjuge,
esse amor pode ficar, como que eu posso dizer? Pode ficar não tão claro. Por exemplo, eu falo com meu marido, eu me sinto amada quando você me dá palavras de afirmação. Ele pode ir no shopping comprar a melhor bolsa, comprar o melhor carro, nós temos loja de veículo. Às vezes ele chega com aquele carro, né? Fala, você gostou? Eu olho, não tem muita graça para mim. Mas o que me dá? O que me faz sentir amada, né? É as palavras de afirmação, mostrar quem eu sou, quanto eu sou importante. Então, olha, comunicação eficaz, a chama da comunicação eficaz entre marido e mulher. Marido que está na live, você tem que descobrir qual é o tipo de comunicação para ela que é importante, que é eficaz, né? Tem que descobrir a forma de se comunicar com ela. Eu lembro que no começo do meu casamento, eu era muito rilhentinha, muito pirracenta, né? E meu marido já não era pirraça de jeito nenhum. Ele é da paz. Você imagina eu, sanguínea, né? Toda agitada, toda assim, né? Pronta para a briga, vamos dizer, né? E ele todo da paz, para tirar ele do sério. Acho que até hoje, nesses anos todos, acho que eu só vi ele nervoso, acho que umas 2 vezes, durou no máximo uns 5 minutos, e olha lá. Aí quando ele me via muito estressada em casa, né, tentava conversar e eu, às vezes, né, não queria brigar, mas aí eu batia o salto no chão, né, gente? Apertava um pouquinho mais forte a porta. Aí ele entendendo uma forma de comunicar comigo, ele sabia e sabe que eu gosto demais de chocolate, ele comprava uma caixa de chocolate, esqueci agora, comprava caixinha de chocolate belga, bem gostoso, né? Colocava lá guardado, escondido. Aí quando ele começava a me ver estressado, ele pegava os chocolates e começava a brincar de guerra. Tchum! Aí eu não aguentava, eu começava a rir. Eu falava, para. Aí ele, você fica tão bonitinha, nervosa. Aí ele pegava um pano de prato. A gente aprende que o bom relacionamento é aquele que faz a gente rir, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, ou seja, ele aprendeu a forma de comunicar comigo no meu momento nervoso. E eu aprendi que quando ele está com a aparência estressado, que eu sei que ele está nervoso, qual é a forma de comunicar eficaz com ele? Naquele momento, o silêncio. Naquele momento é o silêncio. Aí você cuida, você deita do lado, você serve, você ama, você proporciona um momento gostoso. Amanhã, aí vamos sentar e conversar sobre aquilo. Então, descubra qual que é a forma eficaz de você comunicar com o seu cônjuge e manter essa chama acesa. Segunda, chama da paixão sexual. Casamento tem sexo, gente. Casamento sem sexo é fadado ao fracasso. Aí tem mulher que fala, sexo quantas vezes? Minha filha, quanto mais melhor. Né, gente? Quanto mais melhor. Por quê? Porque alegra, melhora o seu estado de espírito, os seus hormônios são aflorados. Aí você fala, eu não gosto do corpo, então trate de gostar, amiga. Eu tô sem hormônio, faça modulação hormonal. Não tá resolvendo, faz terapia, mas arruma um jeito de sexualidade importante. Sim, Por que é quando a energia gente, né? vital, né? Ué, por que a gente fica assim, meu Deus do céu, eu tô doida pra casar, pra fazer sexo, então quando não tá casado, tá lá desesperada demais, e quando casa acabou, você não pode deixar isso acabar. A sexualidade não pode morrer no relacionamento, de forma alguma. Tem mulher dizendo, melhor parte, gente, é a parte extraordinária, sexo bem feito é a música do casamento. Detalhe, não acostume com sexo no casamento. Né? Eu tenho 28 anos de casado, sou sexóloga. Meu marido fala, você vai dar palestra sobre o que hoje? Eu falo sobre sexualidade. Ele, graças a Deus, quer dizer que mais tarde você vai estar inspirado para praticar? Sim, gente. Por quê? Porque isso traz vida. Uma das coisas mais importantes, gente, relacionamento, o casamento, a sexualidade tem que estar muito aflorada. E aí a gente tem que buscar isso todos os dias, disposição, conhecimento, força de vontade. Tem dia que você não está com vontade de ouvir, não é né? partir somente da mulher, né? É partir dos Não, dois. claro. É importante isso observar nos dois. Mas o que acontece? Nós temos uma geração, Analice, que você sabe que hoje nós estamos com muitas mulheres na live, né? Eu posso contar aqui. Nós temos hoje, talvez, uma porcentagem aí de uns 40% de homens com problema na sexualidade que não buscam ajuda e de mulheres que percebem que o esposo está com problema, preferem se esquivar, não tem coragem de comunicar. E isso é importante demais, gente, porque a sexualidade é uma das chamas mais importantes do relacionamento. Uhum. Elas estão gostando do assunto. Estou vendo aqui também, estou vendo os comentários. Mas é isso que eu até quero tirar com você uma dúvida, porque assim, daí entra de novo
a comunicação, né? Muitas vezes Uhum. você chega, fala, ó, tá acontecendo isso, 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 vamos olhar para isso com carinho. Muitas vezes os homens não gostam de falar sobre esse assunto. Então, é o que eu falo? Volto a dizer. Se você tem como comunicar com esse homem na comunicação verbal, você faça. Se não tem como comunicar com esse homem na comunicação verbal, você parte para algum princípio, alguma maneira, alguma forma de ter uma comunicação não verbal e eficaz. Talvez ninguém melhor do que outra pessoa, talvez sua mãe dele, né? Conheça o seu cônjuge ou a sua esposa como você. Então, o que acontece? Você vai ter que descobrir uma forma de lidar com isso. Gente, hoje em dia, na internet, tem tanto curso, mas tanto curso, para ajudar tanto homem como mulher, mas principalmente as mulheres, eu quero dizer aqui para você que está conosco, é ajudar a buscar conhecimento para lidar com isso. Gente, eu lembro, eu já tenho 4 turmas de curso de sexualidade formada e de 3 em 3 meses eu mando, né? Eu faço. E lá nesse curso de sexualidade, nós temos 24 aulas profundas, que falam sobre tudo. Tem aulas para os maridos, enfim. E eu me lembro que foi tão libertador que tinha um casal, né, que a mulher falava que o marido não procurava ela constantemente, né? E aí tem uma live que elas podem fazer pergunta, manda pergunta antes, né? E eu perguntei, olha, mas o seu marido sempre te procurou? Ela falou assim, olha, nós temos 12 anos de casado, nesses 12 anos ele procurava com constância e foi diminuindo, enfim. Resumindo, olhando todas as observações que ela fazia e os possíveis motivos pelo qual o marido não procurava ela sexualmente, e ela dizia, olha, ele é um bom marido, ele é presente. Gente, ele já estava entrando na andropausa. As mulheres têm a menopausa, mas os homens têm a andropausa. Então vai ter um Sim. momento que os hormônios deles também vão cair. Alguns homens, né? Eles colocam na mente que eles vão ter que, como se diz, não pode negar fogo a vida inteira. Aí o hormônio começa a cair, mas ele mesmo já vai no urologista, ele mesmo já tenta organizar alguma coisa, vai para academia, né, trabalha a mente e caminha. No caso, né, desse casal, havia acontecido aí um problema. Ele tinha perdido o pai, tinha tido problema financeiro, certo? E tinha tido um grande problema também de saúde, que ele correu um certo risco de vida e ele ficou meio que traumatizado. Então tinha todo o fator. Não, Aí o que eu isso falei é para coisa ela? que influencia, né? Tinha todo o fator. Aí eu peguei e falei para ela, olha, então você vai comprar um remedinho, que não é o Viagra, você vai comprar o Cialis. Se você não achar o Cialis, você vai comprar o genérico, que é um remédio que não precisa de receita. Não existe contraindicação, tá, meninas? Falei, você vai dar para ele. Aí ela, mas ele é muito ignorante. Se eu falar que eu tô dando remédio para isso, eu falei, então, agora entra, né, a forma de comunicar. Você não precisa contar para ele que você está dando remédio. Vou dar um exemplo aqui. Você pega o comprimido, certo? Ó, você pega o comprimido, abre o bichinho, certo? Pega o bichinho, bota no suquinho, de preferência um suquinho que tem um sabor bem definido, ou no meio de um brigadeiro, ou no meio de um bolo de chocolate, já vai amargar mesmo, né? E aí você vai, coloca um pedaço sadio para você e um pedaço, vou Ah, brincar, tá, já gente? quero fazer esse curso já. Já coloca um pedaço envenenado, santificado, né, gente? Um veneno bom. Aí você come um pedaço sadio, senta do lado dele com todo carinho, dá o remedinho pro marido e ele fica conversando. Deu 20 minutos, o efeito já começa a fazer no corpo e já vai bombardear, né? Como se diz, já vai colocar mais pressão sanguínea lá no facão, né, gente, pro seu maridinho. Aí você fica com a mãozinha ali no meio da virilha, das perninhas, assistindo jornal, ou Todo mundo filme. perguntando qual é o nome do remedinho. Cialis. Cialis, tá? Vamos colocar. Isso, ela já tá colocando. Isso Já aqui é o nome responderam, já. dele. A É. Elisa aqui já respondeu. Então, aí o que acontece? De repente, tá vendo? Olha que interessante. Se tem muita gente perguntando o nome do remédio, isso quer dizer que tem muito marido? E está Tcharam, tcharam. tendo problema. Isso mesmo. Aí o que eu falo para as amadinhas? Meninas, deu 20 minutos, já vai ficar a pressão, entendeu? Aí você coloca a mãozinha com quem não queira nada, por quê? Porque não, também se fizer preço, se ficar lá, né, o remédio faz efeito, não precisa do seu toque. Mas você não precisa ir lá e pegar direto, porque ele já está traumatizado, né? Aí o que acontece? Você Sim. coloca a mãozinha, daqui a pouco ele vai se empoderar, né? O somebody love bem gostoso vai acontecer, você faça com alegria, não conte que você botou remédio, nunca leve isso pra cova, entendeu? Porque então vai piorar. Daqui a pouco você dando 3 vezes por semana, 2 vezes por semana,
Às vezes o problema é na mente. Gente, 80% dos problemas de crise na sexualidade, no relacionamento, são de cunhos emocionais. O que vai Sim. acontecer, Analice? Daqui a pouco, ele está se achando o cara e a vida volta ao normal. Ou seja, gente, busca conhecimento e não deixa o seu relacionamento em crise. Não, é difícil, né? Porque, assim, muitas vezes as mulheres tentam essa comunicação, a pessoa não Uhum. aceita, tem muita gente aqui compactuando disso também, e assim, é sempre aquele negócio, né? Eu até gostaria de estar falando sobre isso, que não se encontra em casa, se procura fora. Né? Por É. isso que muitas vezes acaba aí tendo traições, né? Desapontamento. Uhum. Por quê? Porque o homem ele precisa também desse compartilhamento, né? De ser instigado também, tem tudo isso, né? Se sentir empoderado, né? Se sentir homem, né? Se sentir viril. Da mesma forma que nós também, nós nos sentimos mais mulher quando a gente percebe que nós somos desejadas, que nós somos amadas, né? Ô, gente, um orgasmo, vou contar uma coisa pra você, não tem nada que se compara no mundo, não, gente. Um orgasmo daqueles caprichadinho, imagina. Só que para isso você tem que ter comunicação e ajudar um ao outro. Gente, eu falo muito pra mulher, eu falo, gente, o homem é muito mais difícil de buscar ajuda do que a gente. Eles têm dificuldade. Olha, vocês têm noção do que é uma, uma, uma falta de desejo sexual para um homem? Uma ejaculação precoce? Gente, é a morte. Ele prefere falar que ele deixou de amar a mulher do que confessar que ele tem ejaculação precoce. Ele prefere mentir que não quer mais, estou tendo desejo por outra pessoa, do que declarar que eu não tenho mais vontade. Que eu estou com desejo sexual hipoativo, ou seja, falta. É muito difícil. Uhum. Então, meninas, se você percebeu, né, alguma coisa, haja. Não deixa que a crise se instale nessa área. E se às vezes a comunicação verbal está difícil, vai pela comunicação não verbal. Tem uma paciente minha que foi muito engraçada, olha aqui, eu gosto de contar essa história. Ela estava um tempo de casada já, e o marido dela começou a trair ela. E era uma traição tão desleal, porque ele era professor de universidade, e era uma menina da universidade, entendeu, gente? A aluna dele. E essa minha paciente, ela era simpática, mas não tanto quanto a menina com a qual o esposo estava traindo, porque era uma Miss, gente, que parava o trânsito. Quando ela me contou quem era e eu sabia, eu falei, amiga, o negócio não tá fácil, mas vai dar certo. Enfim, gente, tudo bem. Olha, não justifica, né? Você tem a sua forma de agir, cada um tem o seu relacionamento. Só que eu perguntei, nesse tempo de casado, sempre foi bom? Uhum. Você percebe que houve uma parcela de culpa da sua parte? Ela houve. Houve porque ele trabalhava à noite, aí eu não estava nem aí. Ele chegava e me procurava e eu dizia, não, tô cansada. E passava semana, passava dias, depois semanas. E automaticamente eu realmente neguei, né? Ela falou assim, olha, ele tentava até final de semana e sempre eu tinha desculpa porque eu nunca gostei muito de sexo. Ela me disse. Aí eu falei assim, mas você está disposta a perdoar e a reconstruir seu relacionamento? Ela falou, claro que eu reconheço. Mas eu entendo que também tem sido difícil, por quê? Porque ele experimentou um sexo extra, né? Então tá bom. Aí eu passei essa receitinha para ela, ok? Mas aí eu fiz outra receitinha. Eu falei, amiga, quando o seu marido for para a faculdade, você vai preparar um café da tarde, caprichado, e você vai dar para ele todos os remédios que vai cair a pressão. Entendeu? Você vai dar remedinho para ele ficar mole, com sono, cansado, molenga. Esses remedinhos normal, Tilenol. Esse povo tá achando eu doido. Quando ele chegar na escola, ele não vai ter pique para nada. Eu falei, é isso mesmo. Você vai encher esse homem de Tilenolzinho, de Dorflex, que não vai fazer mal uma semana. Então ele vai sair na moleza, porque vai cair a pressão. Então quando ele chegou na faculdade, que ele viu a bendita, vai estar moleza. A hora que ele chegar, final de semana que ele fica em casa, dá-lhe Cialis e aí vai. Gente, mas eu ri tanto. Eu falei, olha, nós vamos tentar, né? Claro que você vai tentar resolver toda essa situação, enfim. Mas foi tão legal, gente, foi tão legal, porque ela falou pra mim, falou, gente, nós realmente passamos a ter uma vida sexual muito boa no final de semana. Meio de semana ele estava molinho, depois a gente sentou, conversou sobre o assunto. Eu pedi perdão, porque, gente, ela realmente analisa. Ela realmente casou e falou assim, ó, casei, né, gente? Agora, garantido pro resto da vida. Quer sexo? Né? A gente já casou, deixa de desespero.
Gente, homem não adianta. Tem muita Olha, eu mulher costumo... que pensa dessa forma, né? Tem muitas mulheres Muita! assim. Ó, eu acho que a minha mente foi um pouco diferente, porque eu sou filha de pais separados. E eu tinha 16 anos quando eu peguei meu pai com amante. Quando eu vi meu pai com amante, eu fui bater na amante, Analice. Numa pecuária, morava no interior. Eu fui em cima da amante, mas eu ia arrebentar a mulher. Meu pai me segurou e falou, para com isso. Eu falei, o senhor não vale nada. Eu falei, ele falou assim, vale mesmo não. Eu tô errado, eu sou um safado, eu sou um vagabundo, eu não queria estar fazendo isso. Minha filha, mas é tão difícil porque eu gosto de... O jeito dele. Eu gosto de coisa que homem e mulher faz casado. E a sua mãe não gosta. Aí ele falou assim pra mim, e se você casar e não cuidar do seu marido, e vice-versa, ambos correm o mesmo risco. Sim. Engraçado que meu pai falou aquilo pra mim, eu não bati na mulher, depois ele conversou comigo, ele chorou tanto, ele falou assim, olha, eu amo a sua mãe, mas a sua mãe não cuida de mim como homem. Era novinha, gente, imagina isso eu tenho 48 anos, né? Imagina isso aí, vamos pôr, praticamente 30 anos atrás. Eu sentei com a minha mãe e falei assim, não gosto mesmo, porque casamento pra mim bom é só filho. Tinha um histórico e tudo, né? Naquela época não tinha o conhecimento que tem hoje. Só que aquilo foi uma chave que virou a minha mente. Quando eu casei, eu falei, é melhor dar overdose de sexo do que falta. Eu falei, eu vou ter que cuidar. E engraçado, e foi por isso que eu virei sexóloga. Porque o que acontece? Eu casei com 20 anos, eu comia livros sobre sexualidade, gente. Todo dia eu queria fazer um negócio diferente. Se eu tivesse sem vontade, eu entrava debaixo do chuveiro frio. Falava, oh, ânimo, tem que cuidar do marido quando ele chegar. Dança para lá e para cá. Isso, eu pus o telefone para despertar, para cuidar dele, de tudo. E aí, o que acontece? Foi ficando tão gostoso, era tão bom. E aí eu lembro, gente, que era tão engraçado. Aí, Porque daí também é leve, né, Ângela? É uma coisa que, tipo assim, você começa a passar para outra pessoa que isso pode ser leve. e E outra não coisa, precisa ser uma, eu fui não começando a ver, precisa ô, ser gente, vamos falar a obrigado. verdade, gente? Vamos falar uma coisa. Eu comecei a perceber que quem mais lucrava era eu. Eu ficava tão bonzinho. Era cartão sem limite no outro dia. Tocava o carro sem eu pedir. Gente, uma alegria, já amanheci de bem com a vida. Eu falava, gente, esse negócio funciona, né? E aí eu lembro que às vezes eu falava assim, amor, tem um amigo meu que casou tem pouco tempo, ou um sócio, né? Um colaborador da empresa, que tá passando uma crise com que a mulher dele não gosta, sabe? De interagir, de sexo. Eu posso trazer ele aqui para você conversar com ela? Eu falava, pode. E aí, gente, o que acontece? Eu tinha 24 anos, eu aconselhava mulher que tinha 15 anos de casada. E outra coisa, eu cresci, né, na minha adolescência e juventude num contexto muito legalista religioso. Na Alice, eu tinha mulheres que eu convivia no meio de igrejas que elas não depilavam. Eu falava, amiga, isso parece uma mata amazônica, você tá louca. Eu falei, não tem condição um negócio desse. Elas não se perfumavam. Aí elas falavam assim para mim, uma religiosidade. Mas é aquilo que você falou antes, casou, cruzou os Cruzou braços os e está tudo braços. bem. Não, e era uma E religiosidade quando mesmo tamanha. depois de casada, e mesmo depois de casada, a pessoa está ali, ativa, e falta comunicação. Então, aí você tem que fazer o quê? Você tem que descobrir. Você não pode. Ó, que eu sempre falo aqui, ó. Se eu percebi que deu alguns dias, não tá aquela mesma harmonia, ops! O que a gente pode fazer? Comunicação verbal, comunicação não verbal, vamos fazer algo. Vamos tentar algo, vamos fazer alguma coisa. Porque olha aqui, eu falei as chamas, comunicação, sexualidade, é claro que vem a chama do amor, a chama de ter sonhos juntos, sempre É sonhos nesse ponto que eu juntos. queria chegar. É nesse ponto que eu queria chegar. Você acha que os casais, né, eles entram nas crises quando já não sonham mais juntos? Muito, muito. E é tão sério isso, porque, gente, olha aqui. Você. Vamos dar um exemplo aqui no meu caso. Casei com 20. Meu marido 23 na época. Então nós tínhamos um sonho de jovens que acabaram de ser adolescência, que moravam no interior, próximo à capital do estado, que sonhávamos com o quê? Uma chácara, uma empresa que nós tínhamos lá já, né? Filhos e família. De repente as coisas começam a melhorar, você vem para a capital, tem a possibilidade de crescer, e se eu vir e falo, eu não quero saber disso, né? Aí crescemos, prosperamos, né? Beleza. Aí de repente o foco dele era que eu e ele tomássemos contas das empresas de carro. Aí chega um tempo que eu falei para ele, meu bem, eu amo isso aqui, já está estruturado, nós prosperamos muito, temos uma vida muito feliz, muito satisfatória. Você mesmo falou para mim, se você quiser ficar só
cuidando dos filhos, mas eu amo trabalhar, eu amo estar ocupado, eu amo ter expressão, né? Ser alguém, ter expressão. Eu amo Sim. fazer presente na vida dos outros. Aí eu falei, eu posso começar a estudar? Eu posso estudar uma parte terapêutica? Eu posso escrever? Você permite que meu sonho falar para a multidão? Você permite? Agora você imagina, né? Se a gente começa a podar os sonhos um do outro. Aí tudo bem, aí ele sentou, olha, eu não concordo com isso, com aquilo. Eu falei, ok, você não concorda que eu viaje sozinha para proteger a minha imagem. Mas você, a gente usou um termo assim, né? Você me abençoa, você consente, né? Você consente que eu tenha essa função, que eu possa dar palestra no Brasil e no mundo. Quando você não puder ir, eu tenho uma secretária que vai, ou um dos filhos. Ou seja, eu tenho esse sonho. O que, que você pode vir aqui? O que, que você pode sonhar comigo? O que, que você acha que não convém? Vamos ajustar? Vamos ajustar e crescer juntos? E pronto. Você acha que foi fácil meu marido? Uma mulher com o quê? 32 anos eu já falava sobre sexualidade aberta. Não foi fácil para ele. Mas ele sonhou comigo. Difícil, né? Ele sonhou comigo. Eu lembro que um dia eu cheguei num lugar, um dia foi muito engraçado. Eu cheguei num lugar, né, fui dar palestra. Olha o nome do evento. 1.000 homens. Eu ia dar palestra para 1.000 homens. Né? Só era eu de mulher. E eu ia falar sobre o quê? Como fazer sua mulher sexualmente feliz. Imagina, gente. Naquela época eu era novinha, gente. Não tinha 32 anos, eu acho. Aí eu lembro que eu cheguei, aí eu falei para ele, meu bem, não dá para secretária aí, não. Dessa vez tem que ser você, até por uma questão de respeito. Eu já tinha livro publicado, eu tenho um livro que é best-seller, né, o Geladeiro ao Fogão, que fala Geladeiro ao Fogão é sobre ser quente ou frio na intimidade. Aí eu lembro que eu fui passando e eu escutei umas 4 piadinhas. Nossa, o marido dessa mulher deve passar bem. Aí continuei passando, falei, não é que... Eu escutei assim, e não é que ela é bonitona, né? Eu falei, meu Deus do céu, que foi me dando sem graça. Eu falei, poxa, mas eu sei quem eu sou, eu preciso dar segurança ao meu relacionamento com meu marido, para que ele permita que eu continue, mas eu preciso mostrar para as pessoas que tem um objetivo isso. Aí eu subi para dar palestra, foi incrível. Olhei aquele tanto de homem, né? E, gente, você pensa, eu fui dar palestra, quantos homens já conheciam o meu livro? Né? Eu era novinha, gente, não é fácil, né? Sim. Ele do meu lado todo acanhado, do jeito dele, aí eu lembro que eu subi, aí eu olhei e falei, gente, antes de começar a minha palestra, eu gostaria de apresentar o meu marido. Aí eu chamei meu esposo, aí falei, olha, esse é o Cirino, né? Eu sou casada há X tempo, fui contando sobre nós, ele me conquistou, ele veio na brincadeira e tal. Ele é quem faz as minhas melhores noites e tudo. Eu falei, olha, e outra coisa, quando eu vim subindo para cá, eu vi ABC de comentários. Então, eu gostaria de dizer algo muito interessante para você. Eu fiz aquilo proposital para que ele jamais deixasse de sonhar comigo. Porque eu sempre amei isso. Eu falei, olha, cada um tem sua história. Na minha história, menina de interior, eu namorei, casei e casei virgem, você acredita? Ele foi o meu professor. Então, se hoje eu escrevo tanto para ensinar as mulheres como lidar bem na sexualidade, é porque eu tenho um professor muito bom em casa. Então, se a sua vida sexual não é boa, quem sabe você melhora um pouquinho, que aí quem sabe a sua esposa também escreve livro, né? 80% da mulher que eu Nossa, sou leva ele. é bem isso mesmo. Porque assim, a gente acha que sempre, não, a culpa é do outro, né? E acaba não olhando, né, para si próprio. E isso, querendo ou não, é onde provavelmente a maioria dos casais aí entram em crise, né? Ainda que muita coisa eu tivesse, né, alguma inspiração por ter lido, mas eu falei uma verdade. E outra coisa, Analice, quando eu falei isso, o que eu fiz com ele? Eu reforcei a masculinidade dele. Isso! Eu lembro que ele se sentiu o cara. Aí eu olhei, dei um beijo na boca dele. Mua! Falei, amor, muito obrigado por sonhar comigo, me conduzir e permitir que eu seja quem eu sou. Eu falei, com licença, agora eu vou falar. Aí ele sentou e eu continuei a palestra. Me diga uma coisa, você acha que algum homem depois chegou perto de mim para dar piadinha? Ah, E a lógico que segurança? não. E a segurança dele? Eles Imagina a começaram segurança. provavelmente a pensar o que eles iriam fazer quando chegassem em casa. Ah! Acho que eles iam olhar e falar, meu Deus do céu, eu tenho que aprender a dar aula. Tem que aprender. Mas eu acho que é isso, é uma troca, né, Ângela?
É sempre andar um ao lado do outro, né? Não um na frente, querendo ser melhor que o outro, né, deixando o outro para trás, mas sempre um ao lado do outro, sonhando com as mesmas coisas. Isso faz com que realmente seja um casal. É, sonhando juntos, né, gente? Adequando, né, os pensamentos e sonhos. Isso é ser um, dois, se tornar um casal. Fantástico. Deixa eu te falar aqui, ó, segundo um dado, né, do IBGE, cerca de 21% dos divórcios acontecem entre o quinto e o nono ano de casamento, o Uhum. que nos leva a um período crítico, daí entra os filhos, né? Sim. Tem a ver também com a vida escolar dos filhos. Isso também acaba prejudicando a relação homem-mulher, o relacionamento, né, do casal que seja. Muito. Isso também é necessário que estejam sempre juntos, né? Que não chegue aquele ponto de um chegar para o outro e falar assim: ah, a gente está parecendo irmãos. Uhum. Então, olha uma coisa interessante. Quando vêm os filhos, um pouquinho antes, casam, muitos estão terminando a faculdade e vão depois para o mercado de trabalho. E aí, Sim. esse mercado de trabalho, ter o meu dinheiro, principalmente para nós mulheres, nesta geração, sobe muito para a cabeça. Então você tem que entender o seguinte: olha, você está no mercado de trabalho, mas você tem um relacionamento que você construiu. Fecha. Depois vem filhos. Quantas mulheres, quando o Você acha filho que essa chega, parte, você acha que essa parte da ida, né, para o trabalho, tudo isso tem muito a ver com o ego também? De a muito, pessoa muito, achar que tipo é melhor que o outro? muito. E outra coisa, além disso, tem muito elogio no trabalho, né? É. Às vezes o seu marido não viu algo que o colega de trabalho, pela personalidade dele, viu, né? Então, As, isso acaba incomodando o outro, será? isso afeta muito. Eu acho que não é nem só incomodar o outro. Eu acho que, pela minha experiência de atendimento, a mulher se torna uma presa muito fácil, né? Muito sensível. Quantas mulheres pacientes que eu atendo que elas falam assim: ah, estava tudo bem, mas eu comecei a trabalhar, sabe? E o meu chefe me olha diferente. Sabe? Se parece que ele vai me proporcionar uma vida totalmente diferente. Eu falo, peraí, mas e o relacionamento? Mas não é mais o mesmo. A forma dele olhar é diferente. E às vezes tem alguém lá no seu trabalho que só quer você com um troféuzinho. Só por um momento. Só por aquele instante. E às vezes você joga tudo fora. Acontece isso demais, 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 mas é uma coisa que fica mais, como é que eu posso dizer, mais camuflada, né? Tá, agora vamos lá para os filhos. Análise para os filhos é muito sério, porque a mulher engravida e apaixona na maternidade. Como não apaixonar na maternidade, né? Só que aí, para começar, elas acham que sexo não pode fazer quando tá grávida, porque então o neném nasce da hora. Gente, tá. Claro que, vamos supor que se tiver alguma mulher que tem algum problema de saúde, ainda Problema, assim sim. tem um Não, jeitinho, mas vamos lá. eu tenho amigas que me contam que a vida sexual delas melhora quando elas estão grávidas. Então, eu fiquei grávida várias vezes. No começo do casamento, ficava mais grávida do que sem estar grávida, né, gente? E nunca tive problema. Nunca tive, porque eu pus na minha cabeça. Bom, não pode ter, tem que melhorar, tem que dar conta. Beleza, agora vamos lá. Só que os filhos nascem. Aí a mulher apaixona, o libido cai, né? Você tá dando de mamar, você não fica tão bela mais, Aí você quer pôr um menino no meio da cama de vocês dois, o menino cresce no meio da cama. Como é que vai ter vida sexual desse jeito? Você não pode, Verdade. criatura. Gente, a maternidade é passageira, mas, desculpa, a maternidade é permanente, né? Mas o seu filho vai casar e vai embora. E não vai levar você na mala, Madinha. Sua filha E também daí o não. que fica é o relacionamento que se manteve durante aquele tempo, né? E aí? Então, gente, os filhos vieram, ajusta, compra babá eletrônica, funciona demais. Menino, não põe menino no meio da cama, por favor. Deixa o menino dormir lá do outro lado. Ah, eu tenho medo. Gente, calma, não é bem assim, não. Tem mulher que fica paranoica. A grande maioria, gente, tem mulher que fica tão paranoica, por exemplo, se for menino, né? Isso a ciência explica. Tem mulher que vira para a criança, para o menino, e transfere inconsciente toda a paixão do relacionamento para o filho. Olha que loucura. A gente não pode permitir que isso aconteça. Os filhos vêm para somar, não é para dividir e nem para diminuir o relacionamento.
Não, e assim, Ângela, querendo ou não, né, a gente vê Uhum. que isso fica durante a vida inteira, né? Muitas mulheres começam na maternidade, mantêm isso durante a Uhum. vida inteira e vai se distanciando do esposo, né? Isso. Daí é onde começa várias crises, que daí procura fora o que não tem dentro de casa, Uhum. ou às vezes faz outra coisa, e assim vai. Isso é tão sério, né? E outra coisa, muitas mulheres também acabam jogando filhos contra o marido e vice-versa e vai bagunçando tudo. Eu estava aqui em casa esses dias, né? Meu marido tem mania de organização, né, gente? Ele é extremamente organizado. Você não Ele é tem noção. virginiano? Hã? Ele? Ele é Ele é virginiano? de setembro. Setembro é qual? Eu não É lembro. virginiano. Então, extremamente organizado. Aí ele Eu sou estava assim lá. também. Aí tava lá falando, esse aqui, outro, na cozinha. Aí tá, e todo mundo lá. Aí eu lembro que quando aí uma das minhas meninas fez assim, ó, na hora, né? E eu continuei, aí eu, desculpa, amorzinho, depois a gente resolve. Eu vou colocar um bilhete aqui para as meninas que trabalham em casa. Beleza. Aí passou um pouquinho, quando ele saiu da cozinha, a minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, como você aguenta? Eu falei, então, foi o homem que eu escolhi para viver toda a minha vida junto, sabendo desses defeitinhos e aguento com muito prazer. Escuta aqui, não esquenta a cabeça porque esse homem é meu. Então, quando você escolher, você escolhe o seu jeito, tá combinado? Aí ela riu, falou assim, nossa, eu falei, filha, não existe pessoas perfeitas. Então, Não, primeiro, e a gente aprende a amar também a imperfeição do outro, e né? acaba que a E eu acho imperfeição que do é outro isso ajuda a que, gente a mudar, né? porque eu acho que é isso que completa um relacionamento, né? Se os dois fossem iguais, imagina. De ter graça, né? Não, eu É vejo gostoso isso, essas diferenças. eu vejo isso, Ângela, pelos meus pais. O meu pai e minha mãe completam agora em abril 50 anos de casamento. Que gracinha! E assim, os dois são super ativos, sabe? Mas sempre assim, eles são totalmente diferentes, mas se Aham, completam. que legal. Muito bom. Né? E isso que é Aham. bacana, né? Eu converso muito com a minha mãe. Você acha que essa parte, né? A mulher, o casal teve os filhos, tudo. Como é que pode mudar ou melhorar, né, a relação do casal? Porque os dois precisam fazer a parte deles, né? Isso. Olha, tanto que é interessante, né? Olha o quanto a comunicação ela é importante, ela é o principal, talvez, pilar de um relacionamento. Então, não está conseguindo olhar o seu filho? Está ficando sobrecarregada? Diminui a vontade de sexualidade? O que você pode falar para ele para te ajudar? Né? Você não consegue passar a noite olhando? Existe uma possibilidade do casal, vocês têm uma situação financeira que o recurso que vocês têm em mãos para administrar pode ter uma babá em casa? Pode ter uma enfermeira em casa que pernoiteia com vocês? Se não pode, será que a mãe de um dos dois, sem entrar no relacionamento, sem atrapalhar o relacionamento, pode morar um tempo? Ou seja, conversem, ajustem. E outra coisa, ajustem conversa até antes de ter filhos. Mas já teve, conversa agora. Né? Às vezes eu conheço maridos que são eles que querem que o filho fique no meio da mamãe e do papai, porque tadinho, fica tão longe de mim. Amor, ele não pode ficar aqui, porque como é que eu vou dar um gemidinho daqui a pouco se a criança está aqui perto? Ele vai Sim. crescendo, ele vai ouvir, ele vai entender. Isso vai dar alguma memória fotográfica que vai ficar guardada lá no futuro, pode gerar algo. Gente, Até mesmo comunique traumas, né? trauma, gera trauma. Eu tenho uma paciente minha que ela só entende, ela só apaixona em cara que bate nela. O cara tem que bater nela para apaixonar. Se não bater, ela não apaixona. Aí você fala, poxa, né? Eu já Como li pode? sobre Aí isso também, porque quando era criança, ouvia o pai e a mãe no ato e achava que era uma briga. isso mesmo. E até o dia que ela descobriu isso, ela falou assim: Meu Deus! Aí o pai olhou para mim e falou assim: Mas não era briga. Eu falei: Então, mas na cabecinha dela, que dormiu a vida inteira com vocês dois. Depois vocês pegaram um colchãozinho na hora que vocês iam fazer sexo, botaram a bichinha no colchãozinho, certo? Eu falei: E aí vocês pensavam assim: Não, tá quietinha. Aí havia, né, uma vida sexual boa, né? Só que os gemidos da esposa, o ar da esposa, era que estava apanhando na cabeça de uma criança. Então ela cresce, só entra em relacionamentos literalmente abusivos, viu, gente? Então, gente, é muito sério.
Não é só atrapalhar o Ângela, casal, é atrapalhar o filho depois, né, gente? e quando o relacionamento ele começa a ser prejudicial, né? Tanto para o homem como para a mulher, vale a pena continuar ou não? Então, eu falo o seguinte, olha, às vezes é melhor um divórcio do que um casamento de fachada. Difícil, né, gente? Às vezes é melhor um divórcio do que um casamento abusivo. Às vezes é melhor um divórcio do que um relacionamento que daqui a pouco esse cara vai te matar. Vai te matar psicologicamente e até mesmo fisicamente. Existem casos de pacientes que eu atendo que quando termina, eu marco com a esposa, né? Quando eu sento para conversar com ele, eu falo assim, querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu entendo, né? Eu atendo o esposo sozinho, ela sozinha, depois juntos. Tem coisa que eu não posso verbalizar, porque existe uma ética de não passar o que o outro tá falando, né? Mas eu mesmo falo, minha filha, vaza. Ainda dá tempo de você reconstruir sua história. Por quê? Porque quando nós fazemos as nossas escolhas, muitas vezes nós não analisamos muitas questões. E aí nós temos hoje, olha o tanto de... Gente, ontem eu assisti o jornal e assustei com o tanto de feminicídio. Tanto de mulher sendo assassinada. Eu fiquei durante 17 anos no jornalismo e era muito triste ver tudo aquilo, sabe? Aquilo também me gerou traumas, Claro. né? E querendo ou não, também muitas vezes eu levava isso para os meus relacionamentos e depois que eu comecei, não, vamos olhar isso de outra forma, então você consegue realmente dar um passo adiante e ver o que que é bom para você ou não, né? E acontece demais, né? Eu brinquei com uma paciente minha jovem, né? O cara batia nela, empurrava ela, e ela falou assim, ah, mas eu tô crendo que ele vai mudar. Eu falei, então, olha aqui, olha, se hoje você já vive essa tribulação, essa turbulência, prepara para você viver um filme de terror. Eu falei, não tô brincando, não. Você tem consciência hoje, tendo seus limites, já se imagina depois. Eu tinha 16 anos e eu tive um namorico, né? Namorico de adolescente. Morava no interior, gente. Doida para namorar, noivar e casar, né? Imagina. E eu me lembro que esse menino era muito ciumento de mim. Eu fui Miss na minha cidade interior, depois eu vim para a capital, né? Morava perto. E ele tinha muito ciúme de mim. E eu me lembro que um dia ele bebeu bastante. Eu fui lá na casa dele, ele me chamou lá. E quando eu cheguei, a mãe dele estava chorando. E eu perguntei para minha ex-futura sogra, né? Ele tinha falado pro meu pai que ele queria casar comigo, eu só tinha 16 anos, e a intenção era assim, olha, fez 17, imagina naquela época, né? Quando eu chego, a minha ex-futura sogra estava chorando. Eu olhei para ela e falei assim, nossa, o que que foi que a senhora está chorando? Ah, fulano bebeu um pouquinho a mais, chegou meio passado, e ele me deu uns tapas. Aí ele O fez o quê? filho, É, ele me o deu seu uns namoro, o seu tapas. namoriquinho, É o meu namoriquinho. Ele me deu uns tapas. Aí eu falei, ah, se ele fez isso com a mãe, imagina o que ele iria fazer com você. exatamente. Eu É jovem, aquela velha frase, né? A maneira como o homem trata ou a mulher trata a sua mãe é como vai ser tratado no relacionamento. isso mesmo. Olha, é muito melhor você ter ciúme do seu marido, ser muito bom para sua sogra, do que ele ser ruim. Naquele dia, eu lembro que eu fui onde o rapaz estava, e eu falei para ele, o nosso namoro acabou. Aí, como assim? Eu falei, meu filho, se você bateu na sua mãe, você me mata. Aí conheci meu esposo, né? E o dia que eu fui na casa dele pela primeira vez, ele com aquele carinho com a minha sogra, com o meu sogro. E eu me lembro de um dia que a minha sogra chegou perto de mim e falou assim: vocês estão namorando para casar? Eu falei: é. Aí eu peguei e falei: o que a senhora pensa disso? Aí ela falou assim: uai, se ele gostou de você, né? E se ele for bom para você igual ele é para mim, você vai ter muita sorte. Eu falei: nossa, depois de uma dica dessa eu caso. E faz sentido o que você acabou de falar. É bom ficar atenta às sogras, né? Elas sempre Isso, falam uma coisa certa. Sempre. isso mesmo. E falam, Ângela, né? e o que que os casais podem evitar, né? Podem fazer para evitar que essas crises afetem o círculo familiar? Eu acho Né? que Porque assim, tem muita gente que gosta assim, acabou a relação, conta para todo mundo. não adianta. E é tão Ou tipo, sério estou em isso, né? crise.
Tô em crise, conta para todo mundo. Depois a gente reata, né? Aí acabou a crise, a gente se resolveu, aí fica todo mundo morrendo de raiva dele ou dela. Aí tá todo mundo, um tá falando, nossa, como ela é trouxa. Aí a outra tá falando como ele é um monstro. Aí tá todo mundo torcendo para que não dê certo, falando mal para todo mundo. Quando chega a reunião de família, é mais uma guerra e alfinetada. Gente, roupa suja a gente lava em casa. Isso. Grande dica aí, Ângela. Olha, eu só tenho a agradecer. Eu espero que a gente possa fazer mais lives como essa, porque é um assunto, eu acho que é o desejo de todo mundo, né? Uhum. Poder entender um pouco mais os relacionamentos. E não é só relacionamento de casal, mas também entre pai, mãe, irmãos, cunhados. Eu acho que a gente precisa se comunicar realmente, né? Sentar, olhar olho no olho, falar, ó, isso me Isso. incomoda, gostaria, você consegue mudar isso? Se a pessoa chegar, não, isso eu não consigo mudar, mas eu posso tentar, né? Uhum. Eu acho que é essa comunicação e sempre com amor, sempre porque o amor ele pode fazer várias mudanças. E eu sempre digo, quando você ama, você tem que falar que ama, Isso. né? E não segurar isso, porque muitas vezes a pessoa está ali esperando, né, por esse amor, por esse aconchego e talvez não tenha. E a gente às vezes esquece tanto de falar que ama, né? De ver tanto que é importante, isso é tão gratificante, ajuda tanto a fortalecer o relacionamento. Eu que agradeço, viu, Annalise? Foi muito bom estar aqui com você. Agradeço a galera, né, que me segue aí, as meninas dos cursos que E está estão ouvindo todo os mundo comentários. aqui. E é porque é Então, domingo, viu, gente, gente? e entrem na página, está fixado aqui, Ângela Cirino Oficial, que eu tenho certeza que seus cursos devem ser maravilhosos. Eu vou estar me inscrevendo em um, sim. Estou Vou te mandar de precisando presente. urgentemente. Tá bom. Tá bom? E assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que aí você tem 18 obras, né? Já para o público querer conhecer um pouco mais do seu trabalho também, de toda essa sua jornada linda. Tenho certeza que só tem a engrandecer mais ainda o nosso país nesse momento que a gente tanto precisa, né? Foi tão interessante que nesse tempo de pandemia, eu comecei a fazer lives diárias para ajudar as pessoas, né? Eu vendo a preocupação no relacionamento, filhos, e me apaixonei, né? E nós começamos com 200 pessoas, 100 pessoas, e quando eu dei por mim, hoje nossas lives são diárias, de segunda a sexta, hoje às 8 da manhã, porque era 5 da manhã, né? Mas Nossa. aí hoje eu faço às 8 porque eu não aguentei. Mas desde Uhum. que começou a pandemia, hoje nós temos a média aí fica no Instagram 3.000 pessoas, e no YouTube fica de 4 a 8 mil, né? É muito Sim. gratificante. Aí com isso, eu fortaleci os cursos que a gente tinha online, curso de sexualidade, a comunidade, que é a coisa mais gostosa. São milhares de mulheres que nós 5 vezes por semana nos encontramos. E aí tem as lives, tem tudo isso que na verdade era tudo aquilo que estava no meu coração, que é o desejo de cuidar de pessoas e dizer para as pessoas que ser feliz é uma decisão. Com certeza. Ó, já avisando o pessoal aí, essa live vai ficar gravada no IGTV e também depois vai lá para o meu canal, tá? No Aham. YouTube. Então fica aqui o meu agradecimento, Ângela. Um bom início de semana aí nesse mês da mulher, que a gente possa trazer mais informação para as Que mulheres e para bom. os homens também, né? Eu acho que essa troca precisa ser feita cada vez mais. Obrigada, viu, minha querida? Vou avisar também no Um meu stories beijo. e colocar o seu link para o pessoal seguir, tá? Então tá bom. Beijo. 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 É isso aí, meus amores. Obrigada por esse presente lindo aí que a Ângela forneceu para a gente. Eu tenho certeza que isso só engrandece mais a gente. Compartilhem aí com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que abordar temas assim faz com que a gente cresça, evolua cada vez mais nas nossas relações. Eu vou deixar aí gravado, como eu falei, no IGTV e também depois vai lá para o canal no YouTube, no programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura. Gratidão para vocês e um bom início de semana.